Assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Só até aí, amém? Pode deixar no 3,16, por favor? Oh, glória a Jesus. Aleluia. Esse é um texto muito conhecido por nós, e um texto que é muito lindo. João 3,16. Eu queria falar hoje aquilo que Deus colocou no meu coração sobre salvação. E se você prestou atenção no culto, eu creio que você já está ouvindo a voz do Senhor. Porque se você prestou atenção, o louvor do ministério de louvor foi falado sobre salvação. Isaías 53, Redentor, e eu esqueci o nome do outro, mas começo, meio e fim. Você vai ver que o grupo jovem louvou sobre salvação. A palavra que o Diácono Tales falou sobre condenação, a salvação da condenação. Então, conclusão, o culto, ele está falando sobre salvação. Jesus, ele me deu essa palavra. Mas para começarmos a entender, eu queria voltar lá atrás, eu queria voltar lá em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 3, a Bíblia ela vai dizer que Eva e Adão pecaram. Ou, se você preferir, que Adão pecou contra o Senhor. E você vai ver que quando eles pecam e eles percebem que eles estão nus, eles vão tentar cobrir a sua nudez da maneira deles. E eles vão pegar folhas de figueiras e vão tapar a sua nudez. Mas quando o Senhor vê isso, quando o Senhor vai falar com ele lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 21, se eu não me engano, a Bíblia fala que Jesus vai vestir eles com peles de animais. Jesus vai vestir eles da maneira que Ele quer. E aí eu já consigo ver, porque hoje a gente vai tratar de salvação, mas vamos ver Jesus no Antigo Testamento. Hoje a gente vai olhar para o Antigo Testamento e vamos enxergar Jesus nele. E quando você vê isso, a gente já vê uma simbologia de sacrifício. Porque para colocar uma veste de animais em Adão e Eva, alguém teve que morrer, um animal teve que morrer. E a gente já vê o sacrifício. E esse sacrifício já aponta Jesus. Porque alguém inocente teve que morrer por causa do pecado de Adão e Eva. Para que eles pudessem ser cobertos da nudez dele, para que eles pudessem ser cobertos do pecado deles. E aí, quando eu olho para o Novo Testamento, Romanos capítulo de número 13, versículo de número 14, vai dizer assim: revestivos de Cristo. E aí eu já aprendo uma lição linda, porque eu percebo que já no Antigo Testamento existia um plano de salvação para a minha e para a tua vida. No Antigo Testamento, Deus já ali com Adão e Eva, quando eles pecaram, porque a Bíblia vai dizer em Gálatas que por um homem só entrou o pecado e a morte no mundo, mas por um homem só também houve a salvação, que é Jesus Cristo. Eu quero que você entenda e perceba hoje que desde o Antigo Testamento Jesus já tinha sido prometido para nós. A gente vai chegar no texto. Se a gente continuar lendo a Bíblia, a gente vai ver em Abraão, quando Deus manda ele sacrificar Isaac.
E quando ele chega perto do monte para sacrificar Isaac, a Bíblia ela vai falar que Abraão vai dizer assim para os seus servos: ó, eu vou subir, e eis que voltaremos. E quando ele chega no monte, a Bíblia fala que Isaac olha para o seu pai e fala assim: pai, temos tudo aqui para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E Abraão vai dizer assim: o Senhor proverá o cordeiro. E aí, quando você olha para o Novo Testamento, a Bíblia ela fala que Jesus ele foi como uma ovelha muda até o matadouro morrer por mim e por você. Sabe? Em Abraão a gente já consegue ver o plano de salvação. Em Gênesis, com Adão e Eva, conseguimos ver o plano de salvação. Se a gente continuar lendo a palavra, a gente vai ver em Êxodo, quando o povo ele é liberto do Egito, e na última maravilha, a Bíblia ela fala que Deus manda o seu povo colocar sangue sobre os umbrais da porta, que o espírito da morte não poderia entrar naquela casa. E aí, quando eu olho para o Novo Testamento, a gente tem o costume, até aqui com os jovens, que eu cheguei a falar sobre esse assunto específico de Êxodo, com os jovens, que a gente tem o costume de olhar e achar que os umbrais da nossa casa é a nossa casa material. A gente tem o costume de chegar na nossa casa e ungir os umbrais da casa. E você não está errado em fazer isso. Mas eu quero te dizer que vai muito além disso. Quando ali a Bíblia fala que eles ungiram os seus umbrais, a Bíblia está falando de uma casa já espiritual. Porque a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, que nós somos casa do Senhor, nós somos templo do Senhor, nós somos sacerdócio do Senhor. E aí a gente já vê com os olhos espirituais que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, ele está sobre a nossa vida, que somos casa de adoração do nosso Senhor Jesus. Eu quero te dizer essa noite que você é casa do Senhor, e o sangue dele na cruz do Calvário está sobre a sua vida, e o espírito da morte não tem poder sobre você. O espírito da morte não tem poder sobre a minha vida, porque ele morreu para salvar a mim e para te salvar. Quando olhamos para o Antigo Testamento e olhamos com um olhar de Jesus, a gente começa a encontrar simbologias mostrando que ele viria. Por isso eu tenho a plena certeza que Jesus é o nosso Salvador, porque tudo que está escrito no Antigo Testamento, que o Messias ia cumprir, Jesus cumpriu na cruz do Calvário. Aí a gente vai ver o texto que acabamos de ler, João 3,14, que importa que o Filho do Homem, assim como a serpente que Moisés fez, ele seja levantado. Números capítulo de número 21, versículo de número 4 em diante, vai dizer sobre essa serpente. Eu vou explicar aqui a história para que a gente entenda o texto. Jesus ele fala, ó, assim será com o Filho do Homem, ele tem que ser levantado. Está aqui. Está aqui no... Esse aí está, 3,14, por favor. Está aqui. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Pode deixar aí para mim, por favor. E aí, aqui Jesus ele acaba de se comparar a algo que aconteceu lá no deserto. Números capítulo de número 21, é essa história que acontece. O povo, ele peca contra o Senhor, ele fala do Senhor e fala de Moisés. A Bíblia fala que Deus ele envia serpentes e começa a picar o povo. E o povo ele começa a morrer. Então o povo vai se voltar a Moisés e vai dizer, Moisés, pecamos contra o Senhor. E Deus vai falar a Moisés, Moisés, levanta uma serpente de metal e coloca no meio do povo. Aquele que for picado e olhar para a serpente será salvo. E a minha pergunta foi, primeiramente, por quê?
Porque é levantado um símbolo de maldição. Porque já que a serpente estava gerando morte, por que também é levantado uma outra serpente? Por que não levantado um outro símbolo? Por que não levantado uma outra coisa? Mas como eu disse, se a gente olhar para o Antigo Testamento com a perspectiva de Jesus Cristo, começamos a entender com mais facilidade alguns textos. E quando você olha para o Novo Testamento, a Bíblia fala que maldito é, isso no Antigo também, mas Paulo vai dizer no Novo, vai repetir no Novo: maldito é um homem que é levantado ao madeiro. E eu comecei a meditar nisso. Falei, maldito é um homem que vai para o madeiro. Isso está escrito em Gálatas 3:13. E eu comecei a perceber que Deus, Jesus Cristo, melhor dizendo, Ele se fez maldição para que eu e você fomos sarados, para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação. Então, quando eu leio o texto de Números, que Moisés, ele levanta uma serpente no meio do povo, e aquele povo olhasse para a serpente e cresce que podia ser curado, eles eram curados. A mesma coisa acontece no Novo Testamento. Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O próximo versículo ele vai dizer: para que todo aquele que nele crê seja salvo. Jesus se fez maldição para que o nosso pecado seja perdoado, para que as nossas transgressões sejam perdoadas, para que as nossas iniquidades fossem perdoadas. Jesus se fez maldição. Jesus se levantou no madeiro. Maldito é o homem que vai ao madeiro. E ele fez isso por amor de mim e por amor de você. Eu quero que você entenda, e eu vou ser bem breve na mensagem, eu já estou terminando. E agora é sério, né? Eu não acredito muito não, mas é sério, eu já estou terminando. Mas eu quero que você perceba que desde o Antigo Testamento Jesus já havia traçado um plano de salvação para mim e para a tua vida. A gente conseguiu ver salvação no Éden, quando Deus mata um animal para vestir Adão e Eva, porque a Bíblia fala que aquele que comer do fruto, esse morrerá. E eles não morreram, mas alguém morreu no lugar deles. A gente vê lá em Noé que Jesus fez Noé construir uma arca para que ele e sua família não morressem no dilúvio. Como eu disse, vimos em Êxodo o sangue sobre os umbrais da porta, e o espírito da morte não pode nos alcançar. Em Números, acabamos de ver a serpente colocada no meio do povo, para que todo aquele que olhasse para a serpente fosse curado. E no Novo Testamento a gente também vai ver a mesma coisa. Como eu disse, Romanos, a Bíblia vai dizer que nós precisamos nos revestir de Jesus. A gente vai ver aqui no texto que acabamos de ler, que ele se levantou para que nós fôssemos salvos. A gente vai ver que o sangue dele derramado na cruz do Calvário, ele vai nos sarar, ele vai nos curar. Nós vamos ver que como cordeiro, ele se entregou para que nós alcançássemos a salvação. Tá, Adriel, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero te dizer o que eu estou te dizendo desde sempre. O plano de salvação. Jesus, ele resolve morrer por nós, para que todos nós fôssemos salvos. Mas para que nós venhamos a ser salvos, há uma condição. E qual é a condição? Precisamos crer. Porque aquele que não crê, o versículo 18 do texto que acabamos de ler, vai dizer: aquele que não crê já está condenado. A Bíblia não diz vai ser condenado, ele está condenado. Aquele que não crê que Jesus ele é o unigênito de Deus,
que Ele deu a sua vida na cruz do Calvário por amor de mim e de você, esse já está condenado. E a pergunta é: quantas vezes deixamos de crer no nosso Deus? Quantas vezes achamos que Ele não é capaz de cumprir o que Ele prometeu? Quantas vezes duvidamos da promessa? Quantas vezes duvidamos daquilo que Ele disse que vai acontecer na nossa vida? Quantas vezes duvidamos daquilo que Ele liberou para nós? Quantas vezes duvidamos de uma palavra profética? Meus irmãos, se Jesus ele foi fiel para cumprir a morte de cruz, você acha que Ele não vai ser fiel para cumprir aquilo que Ele tem na sua vida, para cumprir a palavra que Ele liberou, para cumprir aquilo que você tem pedido? Se Ele foi fiel até a morte, que meu irmão, que Ele chega no Getsemane e Ele ora ao Senhor: Senhor, se possível for, aparta-te de mim esse cálice. Será que Ele não vai ser fiel para cumprir a palavra que Ele liberou para a sua vida? Aleluia! Eu quero te dizer essa noite que eu e você precisamos confiar mais no Senhor. Eu quero te dizer essa noite que eu e você precisamos crer no Senhor. E chegamos no texto para encerrarmos. Versículo de número 16, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como eu falo que o Antigo Testamento ele aponta para o Novo, a gente olhar para o Antigo Testamento e olhar sobre os sacrifícios, a gente vai ver que precisava, quando falava de perdoar pecado, precisava ser o melhor sacrifício. Se separava o melhor animal, se separava um animal e ele ficava aos cuidados da sua família, e depois ele era cuidado e ele era levado ao sacerdote. A Bíblia fala que o sacerdote degolava ele, aspergia o sangue sobre a arca da aliança, e aquele pecado de Israel era perdoado. Quando a gente olha para Jesus, e se a gente vê toda a caminhada dele até a crucificação, a gente vai ver algumas coisas. A Bíblia vai falar que Jesus ele vai a Jerusalém celebrar a sua última Páscoa. Como eu disse, o cordeiro ele precisava ficar dentro de casa quando se falava de perdão de pecado. Ele era tirado do arraial onde ficavam ali os cordeiros, ele ia para dentro de casa, ele era limpo, ele era lavado. Você vai ver que antes da última ceia, uma mulher chega até Jesus e derrama sobre ele o seu perfume, sobre os pés dele, e enxuga os seus pés com o seu cabelo. Após vem a ceia, e ele come do pão e bebe do vinho. Após, a Bíblia vai falar que ele vai para o Gólgota, e ali já começa um processo da crucificação. Ele vai, do seu suor vai sair sangue, e ele ora ao Senhor, e ele fala: Senhor, todavia cumpri a tua palavra, todavia faça a tua vontade. Quando ele sai do Gólgota, ele sai daquele da oração, melhor dizendo, ele vai se encontrar com o seu discípulo, ao qual vai trair. Pedro vai arrancar a orelha de Malco, Jesus vai colocar a orelha de Malco no lugar, e Jesus vai ser julgado no Sinédrio. E quando ele vai ser julgado, não vai se achar culpa em Jesus, mas o povo vai dizer para crucificá-lo. Mas você vai ver que no seu caminho vão colocar uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e vão o agredir, vão cuspir, vão bater nele. E agora pensa comigo, meus irmãos, a cada chicotada que ele tomava, o sangue dele era derramado. A cada chicotada que ele tomava, o sangue dele era derramado. Voltamos para o Antigo Testamento. O cordeiro, quando era morto, o que precisava fazer?
espiar o sangue, expergir, melhor dizendo, o sangue. A mesma coisa aconteceu com Jesus. O sangue dele estava sendo expergido para todos os lugares. A terra estava recebendo o sangue dele, as pessoas estavam recebendo o sangue dele, e as pessoas e a terra estavam sendo saradas do seu pecado. A Bíblia vai dizer que Jesus ele vai quieto até o matadouro, e ele vai ser levantado como a serpente foi levantada na cruz do Calvário. E a Bíblia vai dizer que vai ver um homem. Antes disso, a Bíblia diz que o céu ele vai se escurecer. Jesus ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? E eu já falei uma vez e volto a repetir: a dor que Jesus sentiu não foi a maior dor que Jesus sentiu não foi a dor que colocaram a coroa de espinho na sua cabeça. A maior dor que Jesus sentiu não foi a chicotada que ele levou. Não. A maior dor que Jesus sentiu na cruz foi que ele, naquele momento, ele não era mais um compadre, porque a palavra diz que o pecado faz separação do homem com Deus. Então, por um momento, pela primeira vez em toda a eternidade, Jesus não era mais um compadre, porque o meu pecado, o seu pecado, o pecado de Adão, o pecado que ainda vai vir, estava sobre ele naquela cruz. Porém, todavia, entretanto, ele não desistiu. Ele continuou porque ele amou o mundo de tal maneira. Glória a Jesus. E a Bíblia vai falar que naquele momento vai haver também um homem que está à sua direita e vai reconhecê-lo como Deus. E esse vai ser salvo. E quando Jesus entrega o seu Espírito, vai vir um homem com uma lança e vai transpassar Jesus. E volta a dizer, o sangue de Jesus vai ser jorrado ali naquele momento, que a Bíblia relata que vai sair sangue e água. E algo que é lindo é que aquele homem vai dizer assim: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Eu quero te dizer que Jesus, ele morreu por mim e por você, e ele cumpriu tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava para ele. Quando uma vez me perguntaram, Adriel, por que havia sacrifício no Antigo Testamento, eu disse: porque no Novo Testamento haveria um sacrifício maior. O Antigo Testamento só aponta para o nosso Cristo. O Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. E na cruz do Calvário, a gente vê tudo aquilo que é dito no Antigo Testamento e é cumprido em Jesus. Eu quero te dizer essa noite que Deus nos amou tanto que Ele deu o único filho que Ele tinha. Ele deu o melhor, sabe? Como eu disse, era escolhido o melhor cordeiro. Como eu disse, era escolhido talvez o primogênito, tinha uma idade para ser escolhido o cordeiro. A Bíblia fala que no céu existem anjos, existem serafins, existe arcanjo, existem os 24 anciões. E Deus escolheu o seu filho, o melhor que ele tinha no céu, para morrer por mim e por você. Eu quero te dizer que eu não sei qual foi o pecado que você cometeu, eu não sei qual é a vida que você está vivendo, mas Jesus, ele tem poder para te salvar. Jesus, ele tem poder para te salvar, porque ele veio para salvar o mundo. Bota no versículo 17 para mim, para a gente encerrar. Eu disse que eu ia encerrar, eu disse que ia ser rápido, para a gente encerrar. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, foi falado pelo Diácono Nutares aqui, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não importa qual foi o teu pecado, o diabo até quer te condenar, o diabo até quer que você vá para o inferno, mas Jesus não veio para te condenar, e sim para te salvar, e sim para te tirar do lamaçal do pecado, e sim para tirar você de uma vida de iniquidade, para que todo aquele que nele
crê, seja salvo. Então eu quero fazer um apelo aqui. E o apelo é para que você creia em Jesus. Talvez você se magoou com algum líder. Talvez você se magoou com algum cristão. Talvez você se magoou com alguma igreja. Talvez você se magoou com alguém que diz que conhece a palavra. Mas eu quero te dizer que todos nós, seres humanos, somos falhos. Nós podemos se magoar sem querer ou por querer. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele nunca te magoou. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus Cristo, Ele nunca te abandonou. E Ele está de braços abertos, pronto para te abraçar. Creia nele, porque Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele te prometeu. Olhe para o Antigo Testamento e veja Jesus no Novo Testamento, porque Ele resolveu te salvar. E eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.